Presidente, bom dia. Todos os colegas vereadores, quem nos acompanha de casa, quem vai nos assistir. Está ouvindo atentamente a fala dos colegas aqui, ponderando algumas coisas e apenas desfazer algumas falas aqui de maneira muito tranquila. Primeiro, começar dizendo que o prefeito Adiló foi um candidato que não assinou a carta do Sindiserve. Do contrário do que foi dito aqui, que ele assinou, não, ele não assinou a carta do Sindiserve. Então, não houve um compromisso tácito por parte do prefeito, por mais que tenha participado de conversas, negociações e se tem uma coisa e uma característica que o prefeito tem é o diálogo. Há quem diga que não adianta receber a gente se não resolve nada. Aí quando não recebe, já que não resolve nada, dizem que não são recebidos. Então fica difícil realmente contentar gregos e troianos. Mas eu entendo que é um efeito do momento que a gente está atravessando. Me apavora o fato de que às vezes espectros, vereador Fiuza, totalmente antagônicos se encontram, né? E assim, parece um debate de cidade, mas eu não vejo debate de cidade muitas vezes. Eu vejo que é ausência de debate a nível maior, né? Porque a gente tem coisas maiores a pensar. Vamos lá. O prefeito Adiló não assinou nada do Sindiserve, mas foi o prefeito que encarou a 409. Uma distorção histórica entre salários dos servidores e diante de uma comissão que foi organizada, multissetorial, inclusive com a participação do próprio Sindiserve, corrigiu um problema histórico, que esta casa teve participação e votou. Nós, vereadores, fomos responsáveis e construímos isso junto com o Executivo, que teve a iniciativa de fazer isso. E teve coragem de fazer isso. Alguém vai dizer, mas não fez mais que obrigação. Pois é, outros tinham obrigação e não fizeram. Mas esse escolheu fazer. O governo do Sartori foi conhecido pelo governo do asfalto. Eu lembro que onde ia em Caxias estava asfaltado. Até calçada se asfaltava na época. Porque sobrava. Era um cenário econômico diferente. O governo Pepe Vargas, há 20 anos atrás, era um outro cenário econômico. Assim como o governo Lula, o primeiro governo Lula era um e hoje o terceiro governo Lula é totalmente outro. Cenário econômico, população, imigração, fluxo de pessoas para Caxias do Sul, tudo aumentou proporcionalmente com o passar do tempo. Agora imagine, colegas, o prefeito quer dar o passivo de diversas administrações, inclusive a administração Adiló, que vai deixar também suas responsabilidades, vai deixar coisas a ser feitas. É normal, todo prefeito vai deixar isso. Agora eu pergunto, o que será do futuro quando nós tivermos uma transição tributária, que é um assunto que eu não vejo ninguém falando aqui dentro dessa casa. Quem volta e meia atrás nessa tribuna sou eu e o vereador Libardi, às vezes comento sobre esse assunto. A transição tributária que vai pegar em cheio as indústrias, as metalúrgicas de nossa cidade e vai transicionar o imposto para o consumo. Não se fala sobre isso. Não se debate sobre isso dentro de comissões. Nós debatemos, às vezes, a minúcia e não tratamos dos assuntos de grande escala. Por exemplo, reforma administrativa. Eu tenho certeza que tem colegas nesta casa que não leram o projeto da reforma administrativa. Compraram a ideia de que iriam prejudicar o servidor público. A alteração que tinha ali por parte que foi construído, de novo, junto com a presença do Sindiserve, era com relação a 1/3 de indenização das férias dos professores. Que é uma coisa que entre as categorias se dividiram e perceberam que sim, era interessante essa alteração que viesse para esta casa. No restante do projeto se tratava do quê? Novas regras para novos servidores. Foi-se o tempo em que se podia e se aceitava a pessoa ter um salário no poder público e conseguisse ficar ad eterno recebendo aquilo. Hoje nós não temos mais condição financeira, nem Caxias do Sul, nem Estado do Rio Grande do Sul e nem União de pagar servidor como era pago uma vez. Houve desvalorização em todas as profissões. Isso não é um privilégio do servidor público, isso não é uma iguaria, uma particularidade do governo Adiló. Isso é o que nós estamos vendo daqui para frente. Privatizações. Por que existem privatizações no setor público? Porque se percebe que a máquina pública não consegue tocar tudo. As obras que estão sendo feitas ali na Rota do Sol, coloque na mão do Estado para ver quantos anos vão levar para ser feita essa obra. A prova está na Rota do Sol. Estamos até hoje, cada final de semana morre uma pessoa na Rota do Sol, alguém é atropelado, alguém fura um pneu, estoura um motor de uma caixa, arrebenta o carro. Quantos anos nós ouvimos isso? Você entendeu o quê? É necessário privatizar alguns setores para poder colocar na mão da privatização e conseguir lograr êxito. Então, eu fico abismado porque não se consegue enxergar o todo da história. Eu mesmo estive junto com o prefeito, o capitão Ramon esteve junto, o vereador Bortola esteve junto, tratando com o prefeito sobre o chamamento dos guardas. E o cenário era um. O cenário era um no início do ano, hoje o cenário é outro e daqui a 2, 3 meses o cenário é incerto. Nós estamos atravessando o momento mais difícil desta década do município de Caxias do Sul, não resta dúvida com relação a isso. Nós precisamos admitir. Agora, oferecer solução miraculosa,
Criticar por criticar. Falar que negociava com emenda e que fazia gestão lá atrás, não fazia com emenda e hoje se faz com emenda. Gente, emenda federal, estadual ou orçamento do município, tudo é dinheiro do pagador de impostos. No fim do dia, quem paga tudo isso é o cidadão. Seja ele caxiense, seja ele o cidadão gaúcho ou o cidadão brasileiro. Tudo é dinheiro oriundo de imposto. Então, nós temos que ser prudentes quando nós fazemos as colocações aqui, as cobranças têm que ser feitas. O governo nunca se omitiu. Agora, a verdade tem que ser dita. E a verdade, às vezes, dói de ser ouvida e a verdade não é conveniente. Obrigado, presidente. Próxima inscrita, vereadora Daí.